Quero cumprimentar a todos nesta tarde. Meu nome é José Francisco Salme. Eu estou acompanhado da professora Elaine, com muito prazer, muita alegria, né? Quero fazer uma breve introdução, né, antes de entrar no texto que me foi atribuído hoje, que seria falar sobre a aplicação dos conceitos e categorias de Guerreiro Ramos. Nessas pequenas considerações, eu quero lhe dizer que eu retirei da obra de Guerreiro Ramos, e aqui eu preciso fazer um parênteses. A obra de Guerreiro Ramos não é só a nova ciência das organizações. A obra de Guerreiro Ramos são muitos livros, muitos artigos, muitas falas, muitas conversas. Então, retirei da obra dele, para poder conversar com vocês hoje à tarde. Parte do que eu vou falar é sobre orientação individual e a outra parte sobre orientação comunitária, que ele coloca numa figura, agora sim, no livro A Nova Ciência das Organizações. Mas, ao retirar esses conceitos, essas categorias, né, e até o índice linguístico, do qual fala Wegelin, né, eu não posso deixar de dizer a vocês que isto pertence a uma ideia de totalidade. É impossível falar sobre um conceito que Guerreiro Ramos utiliza só pelo conceito. Não, ele compõe uma totalidade. O Guerreiro também, ao escrever, ele tem uma sólida fundamentação filosófica. Ele vai aos clássicos gregos, 300 anos antes de Cristo, e de lá ele extrai suas bases fundamentais. Mas ele não para em Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele vai e adentra, né, inúmeros outros pensadores, extrai deles aquilo que é importante para a argumentação dele, né? Alguns ele critica, né? Outros ele coloca praticamente numa sexta parte, né? Como eu diria, na Riqueza das Nações de Adam Smith, né? E, evidentemente, que em alguns momentos nós somos traídos por essa ideia da base filosófica de Guerreiro Ramos, né? Nós utilizamos essa base filosófica e não percebemos que 300 anos depois de Cristo, essa mesma base filosófica foi utilizada por Agostinho de Hipona, que chamada no cristianismo de Santo Agostinho, né? E mais tarde, 1200 e pouco, né, por Tomás de Aquino, né, também chamado no cristianismo de São Tomás de Aquino. Se nós utilizarmos a vertente de Agostinho e de Tomás de Aquino, nós vamos parar num beco sem saída que não é mais filosofia, mas é, sim, teologia. Se nós seguirmos o caminho que Guerreiro seguiu, nós vamos utilizar esses pensadores para estruturarmos a base científica sólida, como ele fez na sua obra. E eu lamento em dizer para vocês que eu também às vezes ouço por aí, né, algumas pessoas utilizando esses mesmos ensinamentos que o Guerreiro utilizou, né, e na autoajuda. Por quê? Por que eles utilizam na autoajuda? Porque simplesmente faz bem aos ouvidos. Quem não admira uma ideia, né, de se conversar sobre a ética da convicção, não é? E dependendo de como você faz essa conversa, fica muito saboroso. Isso vem de vídeos, isto vem de consultorias, né? Na consultoria da administração, por exemplo, nós tivemos assim uma enxurrada de pessoas que largaram a ciência, entraram por esse campo, né, e não fizeram nada mais do que autoajuda. Mas nós da administração, nós que praticamos ciência, não podemos aceitar isto. Cursos de administração não poderiam viver sem essa ideia. E o professor de administração que não conhecer isto, né, ele é, eu vou ser bondoso, parcialmente professor. E qual é esta ideia? É a ideia do modelo ideal, do modelo heurístico. O Guerreiro Ramos, ele chama a atenção para um fato. Ele diz que a hard science, a ciência convencional, né, ela tem as suas teorias que explicam e tentam predizer. E o modelo ideal não. O modelo ideal tenta compreender. Então, a sala de aula em que o professor utiliza os modelos ideais e explica para os seus alunos, explica para os seus ouvintes a importância deste modelo, né, e do que ele trata, eu acho que esta aula passa a ser uma aula com outro entendimento. Eu poderia chamar esta aula de uma aula magnífica.
Né? Uma aula que faz sentido para as ciências sociais. Diferentemente daquela aula quadrada, onde nós utilizamos a ciência convencional e tentamos usar teorias que explicam, mas às vezes nem explicam tanto, né? E ainda não tem condições de predizer. Então, o que eu vou falar para vocês em determinado momento deve se compor dentro deste modelo ideal. A teoria da delimitação dos sistemas sociais é um modelo ideal, é um modelo heurístico. E quando você tenta implementar esta ideia, e aqui vem um outro problema que nós enfrentamos na administração. Não só a administração, né? Mas muitas vezes nós temos um aluno estudioso, né? Ele é alguém assim extraordinário, e ele diz, é teoria, não funciona na prática. Né? É muito comum ter isto, né? Mas o que seria, né, o mundo, o que seriam as pessoas se elas não tivessem suposições, teorias não científicas e não tivessem teorias científicas? Seria, eu ousaria dizer que seria a extinção da mente humana. Porque tudo que nos rodeia, né, são crenças que nós temos, suposições que nós temos, nós pesquisamos e via da pesquisa nós provamos que aquele fato é um fato da realidade. Não é? Então, a teoria é fundamental. O modelo ideal é fundamental, porque o modelo ideal ele traz impregnado em si, né, muitas categorias, muitos conceitos que dão ideia não da materialização, mas da concepção da mente de alguém sobre aquele fato, aquela realidade. Então, o modelo ideal é sempre uma generalização e uma simplificação da realidade. Todo modelo ele é imperfeito, porque a mente humana não consegue captar todas as variáveis e todos os fenômenos que compõem essa realidade. Então, é evidente que o modelo ideal é uma necessidade para aqueles que estudam administração, não é? Para poderem compreender esta realidade, mas ao mesmo tempo é um óbice, não é? Para que se vá àquela realidade e diz eu posso replicar este modelo ideal. Isso não existe. Não é? Então, e há pouco eu utilizei aqui um palavrão que os professores dos cursos de administração não utilizam. Não porque eles não sejam competentes, mas é porque ele é um palavrão um pouco particular, né? Que é o índice linguístico. O índice linguístico ele está num livro de Voegelin, e Voegelin nos mostra que no movimento, né? Naqueles momentos da vida, né, em que há o movimento e que nós temos, pela nossa sensibilidade e pelo nosso sentimento mais profundo e mais íntimo, nós constatamos um fato. Esse fato não pode ser, não se traz esse fato como uma categoria, nem como um conceito. É impossível, só porque eu mesmo é quem posso identificar aquele momento. Então, esse momento, diz Voegelin, se me perdoe a linguagem da simplificação de Voegelin, naturalmente, eu não posso tentar nesses momentos aqui explicá-la completamente, e é muito difícil de explicar esse conceito, né? Mas, por exemplo, vocês estão... eu tinha que falar sobre exemplos, né? Não é isso? Né? Bom, vocês estão vivendo um determinado momento de vocês para aqueles que gostam de música. Por exemplo, alguém que gosta de uma coisa que não pode ficar fora da moda, né? Mas de vez em quando fica um pouco fora de moda, né? Que é escutar um Beethoven, escutar uma música clássica, né? Você tem aquele momento de enlevo, né? Você se sente realizado com aquilo. Aquilo te diz algo, entende? Que tu não consegues explicar e expressar pelas palavras, né? Naquele momento, aquilo é um instante, né? É um instante fugaz, né? Aquele instante fugaz é um momento de autorrealização. Dito com as minhas palavras, se vocês forem dizer, só vocês é que sabem se vocês se autorrealizaram. Por isso ele não é um conceito, né? Ele não é uma categoria, né? Mas ele é um índice linguístico, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a dificuldade que a gente tem de pegar a obra do Guerreiro e transformar aquilo que ele fala em exemplos práticos. Essa dificuldade que eu estou trazendo para vocês não é a impossibilidade de fazer isto. Não é que isto não seja possível fazer, é possível fazer. E nós fazemos isso todo dia, né? Mas por que é tão difícil? Porque é difícil para você pegar aquela categoria e aquele conceito, né? Trazer do Ramos com toda aquela elaboração que ele deu, né? Com toda aquela profundidade que ele deu, né? E você transformar aquilo
encontrar aquilo no correspondente a um exemplo. Né? O Ramos, evidentemente, que ele trazia dessa prática da vida e da comunidade, ele trazia para as suas ideias. Mas você fazer o caminho inverso, quando ele enriqueceu aquilo com profundidade, com o seu pensamento, né, com as suas ideias, com toda a base filosófica, né, com toda a base antropológica e sociológica, você pegar aquele pedacinho, trazer aquele pedacinho para cá e transformar aquilo num exemplo, é muito difícil. É extremamente difícil. Embora seja possível. Né? Mas com aquela riqueza, não sei se eu estou sendo claro, com aquela riqueza com que ele trabalha, né, trazer aquilo para a prática não é tão fácil assim. Né? Bem, um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês com exemplos, né? Eu tenho ouvido falar que são poucos os que leem, né? São poucos os que conhecem, né? E são poucos os que se dedicam à obra de Guerreiro Ramos. Né? Então, também seriam poucos que seriam capazes de trazer exemplos na vida prática para aquilo que o Guerreiro fala. Eu acho que isso não é verdade. Eu tenho falado com muita gente. Aliás, eu tenho encontrado com sem número de pessoas que me falam coisas extraordinárias. Que estão, por exemplo, o pessoal que se liga a um pequeno grupo que resolve manter uma praia limpa, né? Cuida daquilo ali como se fosse a sua casa, entende? Trabalha para o bem comum. Não é? Eu, recentemente ainda, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo desse. Eu perguntei, vocês já ouviram falar em Guerreiro Ramos? Quem? Eles nunca tinham ouvido falar em Guerreiro Ramos. Por isso eles não praticavam aquilo que o Guerreiro Ramos fala? Quer dizer, só pode praticar aquele que leu o Guerreiro? Isto seria contradição da própria obra do Guerreiro. Então, você tem um sem número de pessoas, né, que fazem um trabalho extraordinário, né, que trabalham em pequenas comunidades, aquilo que o Ramos chama no livro dele de isonomia. Né? Eu tenho pessoas, né, que praticam sistematicamente, que se encontram consigo, são capazes de desenvolver um trabalho, por exemplo, gostam de pintar, ou gostam de tocar uma música, né? São pessoas que vivem aquilo que o Ramos chama de fenonomia, né? Mas eles nunca ouviram falar a palavra fenonomia, né? Está fora do dicionário deles, né? Você fala para eles fenonomia, eles vão te perguntar o quê? Né? Então essas pessoas não praticam o que o Ramos fala? É evidente que praticam. Então, eu acho que tem muita gente por aí, entende? Que vive aquilo que Guerreiro Ramos escreveu, né? Embora nunca tenha lido o que ele escreveu. Né? Isso é fantástico. Né? Isso é fantástico. E eu acho que nós da universidade, nós, os professores, falhamos tremendamente quando nós nos achamos como os donos do saber. Né? Nós achamos que só nós é que sabemos. Né? Faz parte da nossa profissão. Você tem que valorizar aquilo que você faz, né? Mas você não é o dono absoluto do saber. Né? Eu, recentemente, ainda tomei conhecimento de um caso de um pequeno grupo de senhoras que trabalham e que dão conforto à mãe de crianças que num hospital infantil estão em tratamento de câncer. Né? Uma senhora que organizou isso, né? E que fez um trabalho extraordinário, um trabalho notável. Né? Eu gostaria de perguntar para ela, né? Pena que vó Gertrude já morreu, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar diversas vezes com ela. E se eu pudesse hoje tê-la viva, eu gostaria de perguntar para ela o que ela acha do conceito de autorrealização. Hã? Eu gostaria de perguntar para ela o que ela acha do conceito de isonomia. Né? E o que ela acha de um conceito chamado organização substantiva. Aquilo ali é um exemplo perfeito, né? É uma obra perfeita para você chegar e fazer uma pesquisa. Por que a universidade não faz isso? Aonde é que estão? A universidade só existe para fazer pesquisa em hard science? Só naquilo que é a ciência convencional? Não é? Será que a universidade só existe para andar nos quatro muros, na caixinha? Né? Seria bom que o pessoal da universidade lesse a Alegoria da Caverna. Não é? Talvez lendo a Alegoria da Caverna, né, a universidade saísse um pouco do seu quadrado, né, saísse um pouco das coisas que o alto saber, né, e muitas vezes as tamancas altas dos PhDs da vida, né, acham que sabem tudo. Né? Então, e o fio condutor dessa minha conversa com vocês, naturalmente, eu tenho que também parar de fazer críticas e falar um pouco sobre o assunto que vocês me pediram para falar. Né? Mas eu acho que era interessante quando vocês leem o livro do Guerreiro, né, e vocês vejam as críticas que ele faz. Né? E parece que das críticas que ele faz, ele elabora tanto, né,
que depois ele chega no ápice das afirmações que ele faz. Eu sou um aprendiz de feiticeiro quando se fala em Guerreiro Ramos, né? Mas eu também gostaria talvez de sair dessa crítica e começar a conversar com vocês mais sobre essas categorias que vocês me pediram para conversar. E o fio condutor dessa minha conversa, né, naturalmente será a razão substantiva. A obra de Guerreiro toda começa, né, mostrando que o conceito de razão que nós temos é um conceito parcial. Né, parcial. Existe um conceito, né, dentro do conceito de razão que se chama conceito da racionalidade substantiva. Isto quer dizer que nós temos, o ser humano tem o predicado de ter duas razões? Absolutamente. O ser humano só tem uma razão. Nós não temos duas razões, mas a razão que nós temos, ela tem uma capacidade de cálculo e tem uma capacidade de, no momento em que eu coloco em prática aquilo que eu calculei, eu posso saber se aquilo é legítimo para mim ou não. Aliás, o que distingue o ser humano de fato dos demais animais? É a capacidade que ele tem de olhar para si próprio e dizer, valeu ou não valeu. Se ele olhar para si próprio e disser valeu ou não valeu, ele fez um julgamento à luz daquilo que ele tem de mais íntimo, que são os seus valores, né, e as suas convicções. Isto ninguém pode fazer por mim. Eu não posso julgar alguém nessa base. Só a pessoa pode se julgar a si própria. Não é? Então, a maior capacidade que o ser humano tem, essa capacidade de ser único, diferente de todos, não ser igual a ninguém, é a capacidade da razão substantiva. É isso que o transforma em único e o transforma em um ser tão importante, um ser tão extraordinário. Não é? E que, quando eu olho para uma outra pessoa, quando eu olho para um morador de rua e eu vejo nele um ser humano, eu vejo nele, se ele não tiver um problema de desequilíbrio, eu vejo nele um ser que é capaz de exercitar a razão substantiva. E é isso que torna esse ser para mim tão importante. Se eu não tiver a capacidade de olhar para ele nesses termos, né, eu estou olhando para um objeto, eu não estou olhando para um ser humano. Então, vocês vejam como a leitura do Guerreiro, né, se você começa a pensar um pouco, né, o Guerreiro não escreveu sobre morador de rua. Sou eu que estou... Eu nem tinha pensado em conversar sobre esse assunto, né? Sou eu que estou improvisando aqui com vocês, mas vocês vejam que quando a leitura do Guerreiro Ramos nos leva a refletir, né, o que nós podemos construir em cima dessa reflexão. O quanto, por exemplo, uma sala de aula pode se tornar rica, né, extraordinária. Então, a minha abordagem será um fio condutor na razão substantiva e, sem dúvida nenhuma, na multidimensionalidade humana. Né? E dentro da multidimensionalidade humana, e antes de entrar nela, eu vou aborrecê-los com mais alguns minutos na minha conversa, né? E gostaria de lhes chamar a atenção, e por se tratar de um vídeo, eu não posso incorporar agora as ideias platônicas para lhes falar sobre a caverna de Platão. Não faria sentido. Mas este é um vídeo, né? Este vídeo tem por objetivo fazer com que aqueles que nos veem, nos ouvem, né, fora desta sala, né, tenham um atrativo para ler Ramos. E devagar um pouco e tornar essa linguagem uma linguagem mais comum, né, eu acho que ajuda também aqueles que nunca leram nada do Guerreiro. Evidentemente que o Guerreiro não escreveu a alegoria da caverna, né? Isso é Platão. Né? Mas ela, traduzindo isso em linguagem mais comum, né, nada mais é do que um povo que habita uma caverna, uma área, né, onde não há luz. Né? Eles olham para as paredes, o que eles veem, a realidade para eles é a parede. Né? E era proibido sair da caverna. Até que alguém transgrediu essa ordem. Né? Parece que o mundo está precisando de transgressores. Não é? Parece que nós estamos precisando de alunos universitários que sejam transgressores. Né? A universidade modela, né? Ela te coloca numa caixinha, né? Ela quer que tu seja quadradinho. Né? A aula é aquela, a prova é aquela, etc, etc, etc. Mas nós estamos precisando de transgressores. Né? Transgressores no bom sentido. Né? Transgressores, pessoas que sejam capazes de fazer diferente, né? De construir o novo, né? De transformarem a realidade, né? E de fazerem com que o mundo se transforme em algo diferente do que ele está sendo hoje em dia. Né? Então, aqueles transgressores que saíram da caverna, eles chegaram e viram o sol e viram a luz. O que aconteceu? Nunca tinham visto a claridade,
eles ficaram cegos. E para eles encurtar a história, né, mais tarde, com o tempo, né, outros saem, olham para a luz, né, se adaptam paulatinamente, né, e acabam enxergando a luz. Né. Isto me leva a crer que nós precisamos e nós devemos, isto sim, né, cada vez mais, né, fugir da caverna, lentamente olhar para a claridade, e quando vocês lerem a obra de Ramos e vocês não entenderem na primeira vez, não esqueçam, vocês estão lentamente saindo da caverna. Tá? E se precisarem ler uma segunda vez, o façam, porque na segunda vocês vão ver coisa que vocês não viram na primeira. E se precisar ler na terceira, façam. Hoje, quando eu leio a obra do Ramos, eu vejo coisas que eu não havia lido, que eu não havia entendido. Então, nós estamos paulatinamente saindo da caverna. Né? Então, eu os convido, nessa hora, para sairmos da caverna e darmos uma rápida viagem em cima das categorias e teorias com que o Ramos nos brindou. E a primeira categoria, né, é a razão instrumental, a razão do cálculo. Eu já falei, né, você tem a capacidade de calcular. Por outro lado, você também tem a capacidade de se julgar e de verificar se aquilo que você fez é legítimo ou não. E num outro livro, ele trabalha, melhor do que na Nova Ciência, ele trabalha a ideia da ética. Tá? E eu sou um apaixonado desses dois conceitos. Né? Ele fala na ética da responsabilidade. Naturalmente, você trabalha na burocracia, você tem que ser responsável. Você é um cidadão que mora numa comunidade, você tem que ser responsável. Né? Você tem leis para cumprir, você tem ordenamentos jurídicos para cumprir, etc. Né? Evidentemente que isto te leva a ser eticamente responsável. Muito bem. E quando eu olho para uma lei e digo, eu vou fazer isto aí porque é legal, mas não é moral. Não é? A linguagem comum é essa, não é moral. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que à luz da ética, da convicção, eu entendo que aquilo ali não é legítimo para mim. É preciso trabalhar bem essa ideia das convicções. Né? Ela não pode ser um processo que você adquiriu historicamente só, né? Porque aí você seria um objeto condicionado. Né? Mas há alguma ideia impregnada nessa ideia das convicções que tem um pouco a ver com aquele momento que Whitehead trabalha. Essas convicções, como elas se formam, isso não é um processo histórico só. Eu não sou produto da história só. Há algo em mim que não é só história. Os marxistas me desculpem, né? Aliás, o Ramos fala nisso. Né? Eu não sou um produto só da história. Eu sou algo mais. Esse algo mais é que não está bem explicado, né? Não está bem elaborado. Né? Ou o meu parco entendimento não entendeu essa ideia ainda. Eu devo dizer a vocês que como formado em administração, em computação, e mestrado em administração e doutorado em administração, eu sou muito técnico. Essas ideias todas que o Ramos trabalha, para mim muitas vezes são difíceis, né? Mas na tentativa de aplicá-las à vida, né, eu encontro algumas coisas que me ajudam a explicar. A multidimensionalidade humana, né, ela também é uma ideia muito interessante e fundamental. Quer dizer, se eu consultar Aristóteles, né, eu vou ver, e para poupar a ideia de eu ir lá na obra de Aristóteles, talvez indo na obra de Guerreiro Ramos eu consiga fazer isso com mais facilidade. Façam essa ideia e procurem lá e verifiquem que aquilo que o Aristóteles chamou do zoon politikon, né, com todos os palavrões gregos que eu não quero repetir aqui, né, mas eu sei que lá havia alguma coisa que dizia que o ser humano é um ser político. Não é? E consultando Hannah Arendt, que é uma pensadora extraordinária, eu recomendo a todos que leiam a obra de Hannah Arendt. Ela é magnífica na condição humana, né? E na promessa da política, né? E tantas outras, On Violence e tantos outros. Mas ela coloca uma coisa fenomenal. Aliás, duas coisas que eu quero lembrar para vocês aqui. A primeira é que eu só existo porque o outro existe. A ideia da participação é fundamental. Né? Por exemplo, coprodução, parte do princípio da participação. Mas por que a participação é tão importante? Porque se não houvesse a participação, eu não existiria. Eu só existo porque o outro existe. Vocês estão entendendo? Então, no momento em que
eu digo que uma das dimensões é a política, né? A política, ela me leva necessariamente a trabalhar a cidadania. O que é a cidadania? Cidadania é a construção do bem comum. Me leva a participar da comunidade, não é? Ou até de desconstruir a comunidade. Não é? Me leva à ideia da democracia e de todos esses outros conceitos maravilhosos que existem. Mas além da digamos assim, da dimensão política, né, eu também tenho a dimensão social. Eu sou um animal social, como todos os demais. Eu vivo a convivialidade. Né? E além disso, além da convivialidade, eu também vivo o comportamento. Nós somos condicionados. Não existe a possibilidade de fugirmos do condicionamento. Nós somos seres condicionados. Em parte. Em parte. Em parte. E na maior parte, na menor parte. Né? E, finalmente, eu também sou um ser da economia. Um ser do mercado. O mercado e a burocracia, o mercado é o melhor alocador de bens e serviços. A burocracia é uma estratégia para produzir bens e serviços com a melhor forma possível. Nós não inventamos nada melhor do que o mercado e do que a burocracia. Agora, o mercado tem o seu espaço, a burocracia tem o seu espaço. A convivialidade é outro espaço e a política é outro espaço. E o meu espaço privado também é outro espaço. Eu acabei de lhes conceituar o que é delimitação dos sistemas sociais.